Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 13 de abril de 2021, são 21 horas e 43 minutos. Lição 6 da classe de juvenis. Salvação? Começando com a nossa hora da revisão. Resposta número 1. Todo pecado é uma afronta contra a santidade de Deus. Resposta número 2. Morrer na cruz para nos livrar dos nossos pecados. Resposta número 3. A cruz. Resposta número 4. A salvação é um fato, um processo e uma promessa. Resposta número 5. Somos chamados tanto para pregar as boas novas de salvação, quanto para cuidar e preservar da boa criação de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aos Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. A salvação, como já vemos aqui, é um fato, um processo e uma promessa. A salvação também é um presente que Deus nos deu. Quando recebemos um presente, nós podemos rejeitar o presente ou aceitá-lo. A salvação é assim, é um presente. Nós tanto podemos recebê-la como rejeitá-la. Nós, eu e você, recebemos, mas muitas pessoas rejeitam esse presente, que é o maior presente de Deus para o homem, que é a salvação. Mas salvação do que e de quem? Então veremos nesta lição algumas coisas respeito à salvação. Introdução. Estudar a respeito da doutrina da salvação é algo importante e necessário, pois nos mostra a seriedade do pecado e o amor santo e justo de Deus. A cruz é a única base sobre a qual Deus pode perdoar nossos pecados. O homem, ao pecar contra Deus, assinou uma certidão de óbito eterna, culpado, alienado e incapaz de se salvar. O homem não teria nenhuma possibilidade de resgatar a comunhão perdida no Éden, a menos que o próprio Deus viesse ao seu encontro em amor para reconciliá-lo consigo. A salvação é uma promessa, é um fato, é um processo. E toda a salvação, ela foi toda projetada por Deus. Toda a nossa salvação está em Deus. Deus foi o criador da nossa salvação. Muitas das vezes o homem tenta em vão achar meios de se salvar, o que é impossível. A salvação só é possível por Deus e não pelo homem. O homem não consegue se salvar, ninguém consegue se salvar. A necessidade da salvação. Considerando que todo pecado é uma afronta contra a santidade de Deus, é correto afirmarmos que a salvação se torna necessária, porque de outra maneira o homem jamais poderia se livrar da ira santa e justa de Deus, razão pela qual aqueles que rejeitam a Cristo, o único meio de perdão que Deus oferece, recebem a justa condenação eterna pelos seus pecados. Salvação do quê? Da ira de Deus. Salvação do inferno. Salvação de quem? Salvar de Satanás. Nós não temos nenhuma parte com ele. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos, e não para o homem. Entretanto, o homem, por não aceitar esse presente da salvação, acaba indo para lá. Então a salvação, ela nos livra do inferno e também nos livra de Satanás. Por quê? Porque enquanto Satanás estiver no inferno, depois do dia do juízo, depois de tudo julgado, nós estaremos nas mansões celestiais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o diabo e seus anjos estarão no inferno sendo atormentados para todo sempre. E também o falso profeta, o anticristo, a besta, e também todos aqueles que fazem a vontade do adversário. É bom deixar também claro, algumas pessoas dizem que Deus é injusto
de lançar pessoas no inferno. Deus não lança ninguém no inferno. As pessoas vão lá porque rejeitam o presente da salvação. O inferno nada mais é do que a justiça de Deus. O inferno é um lugar completamente oposto ao céu. O céu temos a presença de Deus. No inferno não teremos, ou melhor, as pessoas lá não terão a presença de Deus. Essa é a principal definição a diferença entre céu e inferno. Isso quer dizer que, na verdade, quando alguém vai ao inferno, na verdade, Deus está dando a essa pessoa o que ele sempre quis, um lugar onde não haja Deus. Então, toda pessoa que rejeita o Cristo, rejeita a Deus e rejeita ao Espírito Santo, vai justamente para um lugar onde esses não estão presentes. Então, no inferno não terá nem a presença de Deus, nem a presença de Cristo, nem a presença do Espírito Santo. Então, o inferno é a forma mais ideal de dizer que Deus respeitou a decisão de alguém rejeitá-lo. Então vai para um lugar onde não há a presença de Deus. Então nós precisamos continuarmos salvos, né? Nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo para que nós assim venhamos ser salvos da tormenta eterna. A obra de Cristo na cruz. A cruz não foi um acidente de percurso. Não aconteceu por acaso, ela fazia parte do soberano plano de Deus para salvar a humanidade caída. Afinal de contas, Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus, em sua presciência, viu a escolha errada do homem e preparou o plano para a redenção da humanidade. Vemos então que o Senhor não foi pego de surpresa. Lá no jardim, no Éden, quando Eva, né, e também Adão pecaram, Deus já sabia disso, na sua presciência. O que é a presciência? A presciência, em termos simples para que entendamos, é a ciência de saber o que vem depois. Ou seja, quando acontece algo, o que acontece depois? Deus sabe o que vem depois de qualquer coisa. Então ele tem a presciência, ele sabe o que vem depois. Então ele sabia que o homem pecaria. Deus sabia. Então ele já preparou o plano desde a fundação do mundo, como diz lá em Apocalipse 13:8. Então o Senhor já preparou, Deus já preparou todas as questões, todo o plano da salvação foi feito. E vemos que a cruz ela não foi um erro de percurso. Tudo estava no projeto de Deus. Deus projetou a nossa salvação. A salvação em 3 tempos. Deus não só planejou a salvação na eternidade e a executou na cruz em Cristo, como também a consumará nos céus. A salvação é um fato, um processo e uma promessa, envolve o passado, o presente e o futuro. É uma obra maravilhosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja que Deus planejou a salvação na eternidade, mas também não foi somente o planejamento. Deus planejou, executou e a consumará nos céus. Então, como é isto? Isto é um processo. Primeiro, Deus ele planejou a salvação. Depois de planejar, o que o Senhor fez? Ele executou na cruz. E como Deus executou na cruz? Através de seu Filho Jesus, como diz João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui, Cristo, Deus executou a nossa salvação na cruz através de Cristo. E também a consumará nos céus. Como será isso? Nas mansões celestiais. Depois que tudo acabar, depois que a igreja que for arrebatada, depois de todo o processo, nós estaremos a salvos no céu. Isto se consumará a nossa salvação. Então veja que aqui há 3 tempos na nossa salvação: o planejamento, a execução e a consumação. Então veja que tudo está debaixo da potente mão do nosso Deus. Deus, ele planejou isto. Toda honra, glória, louvor a ele por isso, por ele ter nos dado este presente. A propósito, você é salvo? Tem certeza? E por que você acha que você é salvo? Até porque a salvação a gente não pode achar que estamos salvos.
Nós precisamos ter certeza. Você tem? E por que você tem certeza? Salvos para um propósito. Assim como a salvação é dinâmica, a sua vida também deve ser. Devemos entender que todos nós fomos salvos para algum propósito definido por Deus. Nenhum de nós tem a vocação para ser prego ou parafuso, ou seja, viver inerte e preso aos bancos das igrejas locais. O Espírito Santo que habita em nós nos chama para frutificar em toda boa obra e anunciar a grande salvação. O Senhor, nosso Deus, em tudo que Ele faz, Ele tem um propósito. É bem verdade que muitas das vezes nós não conhecemos o propósito, não sabemos o propósito de Deus numa determinada situação. Então veja que aqui vemos que o Senhor tem um plano de salvação para cada um de nós. Todos nós somos presenteados com esta salvação. O mundo inteiro pode ser salvo se quiser. Basta crer no Cristo crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Pois bem, se Deus fez esse plano da salvação, Ele também tem um plano de salvação para conosco e tem um propósito para cada um de nós. E é possível que talvez você ainda não saiba qual é o propósito que Deus te chamou. Isso é bem possível. Vemos, por exemplo, Samuel, apesar de ser apenas um garoto de 12 anos, um jovem menino, Deus tinha um propósito na vida dele, mas ele ainda não compreendia. Ele estava na casa de Deus, mas ainda não compreendia. É possível que determinada situação, às vezes por você ter uma pouca idade ou é novo convertido, talvez ainda você não tenha ainda visto a sua vocação. Também tem aquela questão mesmo, uma pessoa está há muito tempo na igreja, mas ainda não conseguiu se achar, né, na questão da vocação. Mas na verdade, a nossa grande vocação é justamente para anunciar a salvação. Por quê? Porque uma vez que nós somos salvos, nós também podemos levar esse presente a outras pessoas. Veja que nós não podemos transferir a nossa salvação para outra pessoa, ou seja, por mais que você goste dos seus pais, por exemplo, sua mãe, seu pai, seus avós, você não pode pegar a tua salvação e entregar a eles. Isso você não pode fazer. Mas você pode levar a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo que salva. E ele assim também ser salvo. Ou seja, aquela pessoa quem você pregou o evangelho também pode ser salva através da sua vida. Ou seja, você é uma pessoa salva, então você leva esse presente da salvação a outras pessoas. Volto a dizer, nós não podemos transferir a nossa salvação a outra pessoa, porque a salvação é individual. Mas nós devemos levar a mensagem da cruz a outras pessoas, levar o evangelho de Cristo. Essa é a nossa principal vocação. Nós precisamos levar a palavra do Senhor, anunciar a grande salvação, a obra redentora de Cristo a outras pessoas, para que assim elas também sejam salvas, assim também como nós. Para concluir, a salvação é uma dádiva preciosa, um presente de grande valor que Deus nos oferece. Nossos pecados nos tornavam inimigos de Deus, indignos do céu. Estávamos condenados à perdição eterna. Mas Ele, com seu grande e persistente amor, nos amou. Sua graça nos perseguiu até nos encontrar. Como criminosos perseguidos e encurralados diante de uma rua sem saída, nos rendemos à graça. Maravilhosa graça. A salvação é única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Bom, como já falei no início, a salvação ela é um presente de Deus para nós, né, que é através, na verdade, é um fato, né, um processo, é uma promessa de Deus para nós, né, um presente, fala aqui no nosso linguajar, né, ficar mais claro, é um presente de Deus para o mundo. Lembrando que Deus não faz acepção de pessoas, como diz Romanos 5:11 e Atos 10:34. Então, todos, como diz João 3:16, todos podem ser salvos, basta crer no Cristo, basta crer na mensagem da cruz. Então veja que a salvação ela vem somente através de Cristo, mediante a fé.
por meio da fé, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. É uma graça, é o quê? É um favor imerecido, é algo que nós não merecíamos, mas o Senhor, por sua infinita graça, nos concedeu. A graça, ela é diferente da misericórdia. A graça é um favor imerecido, ou seja, nós não merecíamos, mas Deus deu. E o que é misericórdia? Misericórdia é quando nós merecemos um castigo, mas Deus, por compaixão, por misericórdia, não aplica esse castigo em nós. Então isso aqui é uma diferença entre a graça e a misericórdia. Então que nós venhamos a cada dia mais estarmos levando esta palavra de salvação a todos os nossos amigos, familiares, até mesmo aquelas pessoas que nos difamam, aquelas pessoas que caluniam a cada um de nós, que nós venhamos ter amor no nosso coração para levar esta maravilhosa graça a eles, né? Fazer com que eles conheçam a graça extraordinária de Cristo na vida deles, que assim como nós fomos alcançados pela graça do Senhor, que as pessoas também que nos cercam também venham ao pleno conhecimento da verdade. Lembrando que a salvação, ela é única e exclusivamente de Deus. O homem sozinho não consegue se salvar. Não é por obras. Apesar que a fé também sem obra ela é morta, como diz Tiago 2,14. Mas por obra, ninguém vai se salvar. Ninguém vai ser salvo porque pratica boas obras. A salvação é única e exclusivamente através da graça, mediante a fé em Jesus, que fique claro. Então que nós venhamos a cada dia mais levar essa mensagem de amor à sociedade, às pessoas que estão próximas de nós, que nós venhamos a cada dia mais ter ousadia para falar do amor imenso, excelso amor do Senhor para com a humanidade, para com o homem, para que assim todos venham ao pleno conhecimento da verdade, porque muitos dizem que Deus não quer quantidade, quer qualidade. Outros dizem, não, Deus quer quantidade com qualidade. Na verdade, o que Deus quer é que ninguém se perca, mas que todos, absolutamente todos os homens, cheguem ao pleno conhecimento da verdade e assim sejam salvos do inferno. Então, que nós venhamos a cada dia mais estar firmes nesta graça, nesta salvação a qual o Senhor nos concedeu na cruz do Calvário. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!